Irmãos e irmãs, hoje, como a gente já está às vésperas do Natal, eu preparei uma reflexão para a gente sobre essa data que é tão importante, né? Então, hoje pela manhã, hoje à noite, nos próximos dias, a gente vai falar sobre o Natal. Muito obrigado, Darcy. A gente vai falar sobre essa data importante. E hoje eu queria falar sobre o Natal como uma alegria. Natal é alegria. Então, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Lucas 2, versos de número 10 e 11. Se você quiser participar hoje da aula mais, fique à vontade, tá bom? Hoje é a aula mais participativa, então você pode falar, a gente vai refletir, tá bom? Sobre esse tema, Lucas 2, versículos 10 e 11. Todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. Até aí. A palavra do anjo foi dada aos pastores, e a palavra foi a seguinte: não tenha medo, porque eu estou trazendo uma boa nova, uma boa notícia, uma notícia de ânimo, de esperança, e essa notícia que eu vos trago é de grande alegria. Alegria. Então, o tema nosso específico hoje é a alegria que envolve o nosso coração com a mensagem do Natal. Mas não só a mensagem do Natal, na época do Natal, mas a mensagem do Natal que deve estar presente no nosso coração por todo o ano. A alegria que invade o nosso coração não pode ser uma alegria que seja momentânea para uma data específica, é uma alegria que envolve a nossa vida em todo o tempo. Para muitas pessoas que não conhecem a Jesus, às vezes a alegria pode se tornar um sentimento momentâneo, mas para aqueles que estão em Cristo, a alegria é constante. A alegria do Senhor é de fato a nossa força, né? Quando os pastores recebem a mensagem, né, essa anunciação de que Jesus Cristo havia nascido, era uma mensagem de salvação, era uma mensagem de esperança, era uma mensagem de paz, uma mensagem de ordem, uma mensagem de justiça, e aí por diante, porque o reino de Deus que se instaurou através da pessoa de Jesus, é um reino onde a manifestação de Deus se torna visível para aqueles que nele crêem. Então é uma mensagem de alegria. Então o desafio para a gente hoje, a nossa reflexão, é para que nós possamos de fato buscar essa alegria no Senhor. Você gosta de viver com pessoas que são alegres ou pessoas que são murmuradoras? Alegre, né? Quando chega alguém alegre no ambiente, não é gostoso? É gostoso, né? Você está lá em casa, reclamando lá, né? Lógico que não acontece aqui com vocês, né? Mas está lá, ai meu Deus do céu, ai que calor que está hoje, ai meu Deus do céu, tem nada para fazer, ou tem muita coisa para fazer, né? Ou a gente reclama porque não tem nada para fazer, ou porque tem muita coisa para fazer, né? Sempre a gente fica lá reclamando, não sei o quê, aí chega alguém alegre, fala, e aí, como é que você está? Oh, está tudo bom, não sei o quê. E a pessoa transmite alegria, não muda o ambiente, não muda o clima. A gente chega na igreja, chegar uns 3, é lógico que não é casa, já falei que não é casa nossa, né, gente? Chegar uns 3 assim, tá muito bom não. Assim, o clima não é diferente? Chega a pessoa alegre, não, glória a Deus, tá difícil sim, mas Deus vai dar força, vamos, né? Muda o clima, muda de fato. Mas a pergunta mais importante é: quem somos nós nisso? Nós somos aqueles que chegam e levam alegria, ou nós somos aqueles que chegam e levam desânimo? Fala, ó Deus, ó céus, ó vida. Famosa Iema, isso aí. E a verdade é que muitas vezes, passando a data do Natal, o Natal é uma data de muita alegria, de reencontros, né? É uma data gostosa. A gente já começa a pensar o que vai fazer para comer, quem vai vir, meus parentes vêm, eu vou na casa dos meus parentes, meus tios vêm, meus irmãos, minha família vai reunir, tem
famílias que pela correria não se reúnem dia nenhum, não almoça junto, não janta junto, mas chega no Natal, aí tem que fazer a ceia junto. Então é uma data que reúne todo mundo. Mas passa essa data, o que acontece? Já acaba tudo, né? Natal é todo mundo, Deus te abençoe, Feliz Natal, que Deus te guarde, que bom te ver. Aí passa uma semana, fala, nossa, não aguento que é parente. Muda tudo, inverte tudo, né? Passa o Natal, parece que passa o sentimento, mas aqueles que estão em Cristo, a alegria do Natal precisa ser constante. E a igreja, o corpo de Cristo, nós como comunidade cristã, a gente precisa ser esse resgate dessa alegria o ano todo, porque a nossa alegria não é a data do Natal, a nossa alegria é a pessoa de Jesus, e a sua pessoa está presente na nossa jornada em todo o tempo e todo dia, não é só no Natal. O Natal é só uma data comemorativa, é só uma data celebrativa, é uma data de muita festa, muita comemoração, mas nós celebramos a Jesus todos os dias, não é um dia só. Jesus é alegria, Jesus é alegria. Tem uma música, não é uma música necessariamente do meio gospel, mas é uma música antiga, e eu separei ela aqui para você ouvir comigo, para a gente recordar a letra dela, algumas coisas que ela fala, tá bom? O Demis vai pôr para a gente. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre um amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia. Natal todo dia.
Alguém já ouviu essa música? Fazia tempo que vocês não ouviam, né? Tem uma época que as músicas ficam mais presentes, né? Principalmente na mídia, né? Essa é uma música secular que mostra um pouco daquilo que acontece no período de Natal, né? Como que muda o clima no período de Natal. E são coisas simples, né, que acontecem. Por exemplo, quando você vai no supermercado, parece que o clima no período de Natal é diferente. Não é não? As pessoas conversam mais com a gente no corredor. Repare, chega no caixa, parece que você interage mais com o caixa do que fora do período de Natal. Você vai pegar alguma coisa, e aí, tudo bom? Ah, tudo bem e tal. É diferente. Seja alguém que observa. Há um clima diferente, há uma forma de interagir diferente, por causa do clima do Natal, por causa desse período do Natal, a celebração do Natal. Há uma alegria que invade o coração e a mente das pessoas. Mas passa o Natal, aí volta a correria, aí você encontra com os outros no supermercado, nem olha para a tua cara. Não é assim? Você vai lá, e aí, tudo bem? Não, pode pegar, fica para você. Aí na hora que você vai fora do Natal, não, é meu, é meu. É aquela disputa, né? Então, o que nós aprendemos e o que nós precisamos colocar em prática é que a gente precisa viver esse Natal todos os dias. Cabe a nós transformarmos o ambiente que nós estamos com a alegria que Cristo nos trouxe, a agir de maneira diferente, não só no período do Natal, mas todos os dias. Então, a gente precisa aprender a espalhar um clima de sonhos, né? A música, ela colocou algumas coisas que são interessantes. Brilho nos olhares. Brilho no olhar significa um olhar de esperança, de expectativa, né? Olha, não, as coisas podem ser melhores, né? Sonhar com a igualdade, né? A música fala sobre a questão de que todos são iguais, não ter desigualdade, as pessoas serem tratadas, cuidadas, amparadas da mesma forma, amigos se abraçando. A gente fica um tempão sem ver os nossos amigos, a gente vai ver os amigos só no finalzinho do ano, e quando vê, né? Estranhos se falando, né? Aí começa essa conversa que eu falei, que a gente às vezes puxa assunto com os outros, né? A palavra Feliz Natal é uma coisa que a gente escuta muito, né? A gente vai para algum lugar, não, tá bom, Feliz Natal aí para você, tá? Começa uma conversa, né? Então, nós precisamos ser porta-vozes de que as pessoas podem ter sonhos e podem ter uma vida cada vez melhor em Cristo o ano todo. Não é só na data do Natal, não é só nesse período. A igreja de Jesus é porta-voz do Evangelho, isso precisa estar nos nossos lábios, no nosso coração todo o tempo. Não é só nessa data. Então a gente precisa espalhar um clima de sonho. Se alguém chega para você e diz palavras de ânimo, de esperança, planta sonhos no seu coração, não é gostoso? Não é bom? Não é bom quando você está às vezes assim desanimado, preocupado, inquieto com algum assunto e um amigo, um irmão, chega para você, olha, é difícil mesmo as coisas, mas Deus vai suprir, Deus cuida de você, Deus escolheu você, Deus vai te dar condições, pode estar difícil agora, mas Deus vai abrir uma porta, Deus não vai desamparar. Você não sai renovado? Não reacende uma chama no seu coração? Uma palavra aonde desperte um sonho? Se isso acontece comigo, acontece com você, acontece conosco, acontece com os outros também. E nós precisamos ser essa voz do Senhor que leve alegria e novos sonhos aos corações das pessoas. Anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus, espalhar a boa notícia, né? Olhar para as pessoas com brilho nos olhos, a gente não fazer distinção de pessoas, a gente abraçar os amigos, conversar com os desconhecidos, e sempre nesses atos, nessas ações, nós plantarmos sonhos da parte de Deus na vida das pessoas. A gente precisa pedir para que Deus nos ajude a fazer isso, né? Quando alguém chegar para você e falar, Maia, a vida está difícil, né? Você não vai dar lição de moral, você vai falar, está difícil, mas Deus vai cuidar da gente, Deus vai cuidar de você, e aí você entra para um lado pessoal, para falar ao coração da pessoa, não de maneira geral, mas de maneira específica, falar ao coração da pessoa. Para mim também está, é isso aí, está difícil, para mim também está. E é assim mesmo, e a gente tem o hábito de murmurar, de reclamar. É natural da gente reclamar, não é? É natural. Você está lá, você fala assim, não está bom. E a gente tem tanta coisa, lógico que a gente sempre sonha em ter mais, é natural da gente também humano querer sempre mais, né?
Mas tem tantas coisas que a gente tem que agradecer, e às vezes a gente está sempre insatisfeito, né? A gente está sempre satisfeito. E é aquele clima da insatisfação, né? Que você sempre quer mais. Às vezes você fala assim, eu queria isso, aí você consegue aquilo. Aí em uma semana você já está insatisfeito com aquilo que você quer. Aí você vai vivendo assim, você não consegue ter um coração agradecido. Então espalhe um clima de sonhos. Lembre-se que o Evangelho é boa nova de alegria. Espalhe um novo jeito de ser também. No cântico, na música na verdade, falou de um jeito de ser, a maneira como nós nos portamos, não só os sonhos que nós semeamos, a maneira como nós lidamos com as pessoas, mostrando essa alegria que o Senhor nos traz, mas o nosso jeito de ser, porque não são só as palavras. A gente não pode cair no equívoco de achar que só o que nós falamos é suficiente. Esse era um problema que havia nos religiosos da época de Jesus, que eram os fariseus, que foi chamado inclusive por Jesus de hipócritas. Por quê? Porque eles não viviam o que eles falavam. Então, a doutrina, os dogmas deles eram um, mas o jeito deles serem, deles viverem era outro, completamente diferente. Então, a gente viu ali que fala de um jeito manso de ser, né? Manso não significa ser apático, ser indiferente, não ser enérgico quando precisa, quando necessário, não. Mas manso significa de fato você ter mansidão, você saber ouvir as pessoas, você saber lidar com as pessoas, você saber tratar as pessoas com respeito, com dignidade, né? Um jeito manso de ser, um jeito manso de falar, procurar em Deus ter um pouco mais de calma. A gente nessa correria nossa, a gente está muito acelerado, né? É natural da gente também, nem esperar as pessoas terminarem de falar, a gente já responder, ou já cortar, já, não é assim? A pessoa começa a falar, no meio da fala você já interrompe, não, porque não sei o quê, e você não para, você destrava lá, como dizia minha avó, destrava a tramela lá, e não para de falar. Por quê? Porque você não está com o coração manso, você não está com o ouvido preparado para ouvir, você só quer falar. É um jeito manso de ser, ouvir as pessoas, deixar elas falarem, deixar elas contarem as suas histórias, sejam elas boas ou ruins, né? Um jeito calmo de ser, usar o nosso tempo de uma maneira proveitosa. Como é bom a gente às vezes conhecer as pessoas e poder ouvir o que tem acontecido na vida delas e interagir com elas. Quem tem hábito de conversar com gente totalmente estranha? Tem também? Bom, agora tem gente que é mais travado, né? Pelo menos temos poucos, mas alguns. Eu também gosto. E como é bom quando as pessoas se abrem, elas se identificam, porque as pessoas precisam falar e elas querem ser ouvidas, e às vezes as pessoas não ouvem. Dentro de casa as pessoas não ouvem, às vezes os amigos não ouvem, porque a pessoa vai falar e aí os amigos querem falar tanto de si que não escuta o outro. E mesmo essa pessoa às vezes tendo um grupo social no qual ela se envolve, ela não tem quem ouve e quem traga uma palavra de esperança, de ânimo, de alegria. Então a nossa forma de ser, o nosso jeito de ser, faz diferença na vida das pessoas. Nós somos nova criação, o apóstolo Paulo falou isso em 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E o nosso novo jeito de ser, a nova criação que somos, é de alegria, mesmo diante do sofrimento, das dificuldades pelas quais nós passamos. É uma alegria que não é circunstancial. A gente sempre fala isso, né? Não é que significa que a gente não vai passar por momentos difíceis de tristeza, porque a gente tem emoções, certo? A gente vai estar triste, a gente vai estar abatido, desanimado, a gente vai se renovar, mas o conceito de alegria é esse conceito de satisfação total em Cristo, é essa esperança que nós temos de que aquele nosso sofrimento, aquela nossa dor, ela é momentânea, ela vai passar. Agora, quem não está em Cristo acha que isso é inacabável, acha que não tem fim. E o nosso jeito de ser, a maneira como Deus vai nos transformando, nos ajuda a levar essa boa notícia de alegria às pessoas, né? Uma nova forma de ser. Então, viva, busque no Senhor uma nova forma. Quando você estiver conversando com alguém, você foi falar, interromper ela, você lembra, você respira fundo, fala, não pode terminar. Né? Você coloca uma bala na boca,
né? E ouça as pessoas, seja mais calmo, peça para que Deus te ajude, né? Um novo jeito de ser. E é só o Espírito de Deus para nos transformar assim, né? Porque a gente é muito impulsivo, né? Na hora que a gente vê, a gente já falou, já atropelou, já concluiu, né? E que Deus nos ajude. Espalhe um sentimento de amor, espalhe amor, algo que venha do coração, da parte de Deus, de tratar as pessoas de maneira igual. Isso é amor, é olhar para a pessoa, para o teu próximo, e como diz o nosso Senhor Jesus, quando foi questionado em relação a qual é o maior dos mandamentos, e ele disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Ame as pessoas, né? Ame as pessoas de maneira indistinta, né? Não ame só aqueles que é mais fácil para você, né? Se alguém te ajuda, se alguém te beneficia, é mais fácil você ter um afeto por essa pessoa, não é? Se alguém é da sua família, mais próximo de você, é mais fácil também. Há uma relação de troca ali que faz com que haja um carinho maior, uma demonstração de amor. Mas nós precisamos amar as pessoas, tanto estas que estão próximas da gente, quanto aquelas que não são tão próximas. Amar as pessoas difíceis. Alguém convive com gente difícil aqui? Ninguém, né? Às vezes os difíceis somos nós também, né? Mas amar as pessoas. Isso é mais. Fica um braço de ferro, né? A gente fica lá, não. Ah, fez isso, agora você vai vir. A gente vai devolvendo na mesma moeda, né? E vai sendo complicado isso, porque isso é um ciclo sem fim. E a única coisa que quebra essa postura é o amor. O amor constrange. Então demonstre amor, ame as pessoas, né? Ame as pessoas que têm dificuldades, ame as pessoas que às vezes têm um comportamento indevido mesmo, demonstre amor, ame as pessoas, né? Que as pessoas consigam enxergar que na nossa vida há de fato uma demonstração de amor, né? Então sempre prontos a presentear as pessoas, a demonstrar gestos de amor, a demonstrar sorrisos, alegria, abraços, né? Demonstração de afeto. Isso é importante, né? Quebrar as barreiras. Eu achei interessante, assim, faz muitos anos, né? Eu aprendi isso com a Dani, minha esposa mesmo. A gente vai tendo dificuldades no decorrer da nossa vida, inclusive familiares, né? A gente na família, a gente erra, comete erros, e a gente às vezes discute, exagera com o filho, né? Às vezes fala algo que não devia para a esposa. Todos nós cometemos as nossas falhas. E uma vez, eu não lembro bem ao certo qual que foi o motivo, mas eu fiz algo que magoou muito o Pedro. E o Pedro era criança, era chiquinho na época, né? E eu tinha feito algo, e eu vi que eu estava errado. E eu pedi desculpa para o Pedro, né? Pedi perdão para o Pedro e tal, né? Conversei com ele. E eu, na minha cabeça mais racional, porque assim, eu vou muito para a área mais reflexiva. Então eu sentei, conversei, expliquei, falei, reconheci o meu erro e pedi desculpa. Aí depois a Dani chegou para mim e falou uma coisa que me marcou. Ela falou assim: Alex, quando você conversa e restaura um problema, é importante o toque de afeto. É importante você, por exemplo, dar um abraço, demonstrando que aquela barreira que foi criada, você está quebrando. Porque só a distância, só sentar e conversar, olha, assim, assado, tá bom? Não, tá bom, tá certo. Você me desculpa, então tá bom, Deus te abençoe, tchau. É frio. Parece que é algo mais de resolução do conflito do que de fato restauração da relação. Porque há uma diferença, certo? Eu preciso resolver um problema aqui, senão a gente não vai conseguir caminhar junto, né? Não é assim? A gente precisa, vamos colocar uma pedra sobre tudo isso, vamos embora e tal. Só que de fato o problema não se resolve. Fica uma conversa franca, você já deve ter vivido isso em alguns momentos da tua vida. Você sentou, conversou, explicou, entendeu? Entendi, então tá bom. Você me desculpa, desculpo. Aí sai cada um para um canto e continua falando mal um do outro, né? Não é assim? Ficou por isso mesmo, tá nem aí. Pediu desculpa por pedir. Nem se arrependeu nada, só pediu desculpa para não ficar feio para ela.
Hã? Pediu desculpa por pedir, não devia nem ter pedido. É melhor não ter pedido. Uhum. Verdade. E é isso mesmo. Então, olha só como é importante. E veja bem, é muito mais fácil a gente, às vezes, sentar, explicar e pedir desculpas ou pedir perdão, do que, às vezes, dar um abraço na pessoa. É difícil. Tem uma barreira. Mas é necessário que a gente quebre essas barreiras. É preciso. Então, presentear as pessoas, demonstrar com gestos, é uma forma da gente mostrar amor, né? Tem um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. Não sei se alguém já leu esse livro ou já ouviu, né? Esse livro fala sobre formas com as quais as pessoas se sentem amadas. Uma delas é receber presentes, né? E quando fala que é receber presentes, não é assim, nossa, eu também gosto de ganhar presente, né? E não é assim presentes, não precisam ser presentes de valores altos. A ideia de ganhar presentes é a pessoa que se sente valorizada quando ela vê que o outro se lembrou dela, não se esqueceu, entendeu? Então, se a pessoa foi viajar, foi lá e comprou um chaveirinho e trouxe, ó, está aqui, nossa, lembrou de mim, estava lá não sei aonde, lembrou de mim, a pessoa se sente amada. Você não precisa comprar, não, trouxe um perfume italiano para você aqui, ó, nossa, obrigado, né? Não precisa ser um presente caro, mas é você demonstrar que você lembrou da pessoa, né? Então as pessoas se sentem amadas com presentes, porque o que está por trás dos presentes é o sentimento, né? Por isso que tem gente que quando não ganha um presente fica chateado, né? Foi aniversário de casamento, ele não me deu nada. Foi aniversário de casamento, me deu uma batedeira. Isso não é presente para mim, não pensou em mim. A Priscila deu batedeira para o Davi, olha lá a cara dela. Ô Priscila. Então tá bom. Vou falar com o marido de vocês para dar liquidificador, batedeira para vocês tudo. Não, se tiver precisado. Tá certo então, Priscila. É demonstração de amor, gestos de amor. Palavras de elogio, né, é uma outra linguagem que nesse livro trata. Então é você dar palavras que apresentam as qualidades do outro, que mostra o quanto você reconhece os dons, talentos, habilidades que o outro tem. Então são formas de demonstrar amor, e a gente precisa demonstrar amor às pessoas, né? Mostrar que o outro, ele é tratado de maneira igual, né? Então, a gente tem algumas ações nossas que são importantes, são necessárias. Por exemplo, vou pegar uma ação simples que toda a igreja evangélica, toda a igreja cristã faz, não só a igreja evangélica, a igreja católica, e às vezes até o espiritismo faz muito mais do que as igrejas católicas, do que a igreja evangélica, que é, por exemplo, ajudar as pessoas em dificuldades com cestas básicas, né? Essa é uma ação social muito comum no meio religioso, independente de credo, é uma coisa muito comum, né? Só que às vezes a gente dá o que a pessoa precisa, mas a gente nem conversa com a pessoa que precisa. A gente nem sabe quem é a pessoa. Às vezes tem uma pessoa que é morador de rua, que está no nosso meio, que passa às vezes na frente da igreja há 30 anos, recebe cesta da igreja, às vezes, a gente não sabe nem o nome. Não sabe se tem família, se não tem, se é daqui, se veio de outra cidade. Demonstração de amor vai além de tão somente dar alguma coisa, vai de reconhecer que aquela pessoa é uma pessoa, que ela tem uma história, que ela tem um trauma, que ela tem um bloqueio, que ela tem uma dificuldade. Então é demonstração de amor, né? E a gente precisa demonstrar esse amor. E olha só, não é mais fácil fazer isso no Natal? Não é? No Natal, às vezes você fala assim, você vai, nossa, quem que é? Oh, como é que você está? Não sei o quê. Aí chega fevereiro, aí não é Natal.
Então, o Natal tem que ser todos os dias. E o melhor presente que a gente pode dar para uma pessoa é o amor. É a pessoa falar assim: nossa, tem um pessoal que se preocupa comigo de verdade, que me ama. Alguém que, apesar da minha situação, apesar da minha condição, apesar do momento que eu estou vivendo, essa pessoa me vê como igual. Espalhe, por fim aqui, uma forma de viver que demonstre que você olha para Deus, né? Um estilo de vida focado no reino de Deus, porque é do céu que vem a nossa salvação, é do Senhor que vem a nossa salvação. O texto bíblico que a gente leu fala: vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. A nossa salvação vem do Senhor. Então nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para o céu, né? O céu aqui não é o conceito físico de céu, né? As alturas. O céu significa o reino de Deus, olhar para o Senhor, né? Esse conceito de espiritualidade de céu, né? É a gente pensar dessa forma, né? A Bíblia fala, inclusive o apóstolo Paulo dizendo que ele foi arrebatado ao terceiro céu, né? Não sei se você lembra desse texto, que fala que foi arrebatado ao terceiro céu e tal. O que significa terceiro céu? O primeiro céu é esse céu que a gente olha, vê as nuvens, vê o sol, a gente consegue ver algumas coisas. O segundo céu é o céu que a gente não consegue ver, que a gente precisaria ir para uma expedição, né? Ir para uma exploração para conhecer as galáxias, as estrelas de uma maneira mais próxima. O terceiro céu é um conceito não físico, mas espiritual, é o reino, é onde Deus governa, onde Deus está presente, é como se fosse um mundo espiritual, acho que é a melhor expressão. O terceiro céu é o mundo espiritual. Então, quando Paulo diz, eu fui levado ao terceiro céu, ele está dizendo assim: olha, eu vi coisas que não pertencem à visão desse mundo, que não pode ser vista com os olhos humanos, só pode ser vista pela graça de Deus, com os olhos divinos, com a ação divina sobre a nossa vida, né? E é isso que a gente precisa, enxergar o mundo, enxergar as coisas na perspectiva do olhar divino, né? A gente ver o agir e o mover de Deus nas coisas, né? Então, é olhar para tudo desta forma, na perspectiva do nosso Salvador. Quando a gente olha para alguém, a gente pode ver na pessoa tão somente aquilo que a sociedade vê, que o mundo vê, que a lógica humana vê, ou a gente pode olhar para uma pessoa e ver o que Deus pode fazer com ela. É diferente. O que Deus pode fazer com uma pessoa? O que Deus pode fazer com a gente? É só na perspectiva de reino para a gente enxergar isso, porque na perspectiva humana a gente põe um monte de barreira, um monte de limite, não põe? É natural da gente. A gente classifica humanamente. A gente olha para uma pessoa, a gente já faz uma leitura, né? Assim, você já vai com a cara ou não vai com a cara de uma pessoa na primeira olhada, sabia disso, né? É natural, você já olha, se a pessoa entrou, você fala assim, Às vezes você até se esforça para ser simpática ou simpático, mas você já fez uma pré-análise, você já fez. Você já fala, Ih. Aí a gente precisa fazer o quê? Olhar com os olhares do Senhor e falar: Deus, tira de mim essa natureza pecaminosa, esse olhar humano, né? E ajude eu a olhar segundo a sua vontade, né? Então espalhe um olhar que seja de acordo e conforme a vontade de Deus, né? Que nesse ano de 2025 que vai iniciar, que nós possamos, na perspectiva de celebração do Natal, viver o Natal todos os dias, que nós possamos viver para a glória de Deus, né? Concluindo, sabemos que é possível então fazer isso durante o Natal, junto com a nossa família, junto com a nossa igreja, com a vizinhança, mas sabemos que é possível também fazer isso fora dessa data. É possível a gente procurar uma ação mais intencional no nosso dia a dia. A gente pode ir para o supermercado, e quando a gente for para o supermercado ou for para a feira, a gente pode ir com o coração aberto para ver as oportunidades que Deus está nos dando, de conhecer novas pessoas, de plantar sonhos no coração de pessoas, de dar palavras de ânimo para as pessoas. A gente pode, às vezes, quando estiver limpando a calçada de casa, arrumando a frente de casa, às vezes tiver a vizinha ou o vizinho ali, a gente pode dar uma palavra de esperança para o coração deles, a gente pode dar uma palavra de ânimo, a gente pode ser usado por Deus para espalhar as boas novas do Evangelho. E a gente precisa fazer isso,
Porque quando a gente verbaliza muita coisa também, a gente para pensar, né? Porque a gente também, às vezes, a gente está lá, Deus está nos abençoando e a gente só olhando dificuldade. É isso mesmo, né? Assim, ó, num período difícil, a pessoa tem condições de trabalhar, saúde, né? São tantas coisas para a gente agradecer, né? A gente tem um lar, a gente tem família, a gente tem recursos. A gente queria mais? Lógico que a gente queria, né? O ser humano sempre quer mais, né? Mas o que a gente precisa aprender é viver contente em toda e qualquer circunstância, saber ter um coração grato com o que tem. Que quando a gente é grato a Deus com o que nós temos, quando nós temos e Deus nos dá mais, somos gratos com mais. Mas se a gente não é grato com o que a gente tem hoje, a gente não vai ser grato amanhã também tendo muito. É uma postura do coração, ou a gente tem um coração agradecido, ou a gente não tem. Não adianta. É uma postura mesmo da forma nossa de ser, né? Então, que Deus nos dê sempre um coração grato. Então, seja um agente de alegria todos os dias do ano, que a gente possa espalhar alegria, amém? Porque a gente ouviu uma boa nova de alegria. Que Deus nos abençoe, nos guarde. A gente vai estar orando, agradecendo a Deus aqui por essa manhã, por esse tempo. Hoje nós vamos ter algumas atividades ainda na igreja, a gente vai ter um almoço daqui a pouquinho, né? Nós vamos ter um almoço comunitário. Se você não deu o nome ainda, prepara um acompanhamento e vem, está aqui que sempre tem mesa para mais um. A gente põe água no feijão, viu? Não tem crise não. Hã? Só o arroz? O arroz, mas não faz uma panela mais. Mas acho que não vai ter feijão não, isso é forma de expressão. Traz o acompanhamento e a gente vai ter essa manhã gostosa juntos, tá bom? Vamos orar? Senhor eterno, muito obrigado, Deus, por essa manhã, obrigado por esse tempo. Pedimos que o Senhor esteja sustentando, suprindo e fortalecendo a cada um de nós. Te louvamos pela boa nova que nos foi dada. Te agradecemos, ó Pai eterno, pela alegria da sua salvação. Sabemos que o Senhor nos renovou, nos amparou, nos sustentou e nos sustenta dia após dia. E que agora, Deus amado, que possamos também estar experimentando tudo aquilo que o Senhor tem e quer para nós. Ajuda-nos para que nós possamos plantar novos sonhos no coração e na mente das pessoas. Ajuda-nos na questão do nosso jeito de ser. Ajuda-nos, ó Pai amado, também a manter os nossos olhos fixos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém, Pai. Amém. Amém. Tem mais algum aviso?